E eu gostaria de convidar todos vocês para nós abrirmos nossas Bíblias no livro de São João, primeira epístola de São João, capítulo 5 e o versículo de número 20. Primeira epístola de São João, capítulo 5 e o versículo 20. Os outros versículos que nós vamos ler são muito conhecidos e os irmãos já sabem decorados. Amém? Podemos ler a palavra? Glória a Deus. Todos estão felizes com Jesus esta noite? Glória a Deus. Estão animados, firmes, agradecidos a Deus pela vida, pela paz, pela esperança, pela bondade, pela misericórdia dele para conosco. Amém? Então vamos ler a palavra. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Vamos ler mais uma vez, todos juntos. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. São João 8,32, todos conhecem. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8,36, todos conhecem. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui. Espírito Santo, nós viemos aqui para glorificar o nome do Eterno, do verdadeiro. Nosso caso é com o verdadeiro. Nós amamos o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, o verdadeiro Mestre. Ó Pai querido, nós te amamos e te adoramos. Assim, Senhor, se conosco nesta noite, nos faz entender a tua santa e gloriosa palavra, no nome santo e eterno de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Obrigado. Meus amados irmãos, nós estamos na campanha do princípio da verdade. Graças a Deus que este ano nós tiramos para aprender os princípios. Os princípios bíblicos, ou os princípios judaicos cristãos, eles fazem parte das leis do reino de Deus. Nós estamos vivendo no reino de Deus. O reino de Deus está aqui na terra. É um reino espiritual, é invisível, mas é real. O nosso Rei Jesus Cristo, Ele venceu a morte, venceu Satanás, venceu o mundo, venceu o pecado, e está vivo. E este Rei maravilhoso, Ele estabeleceu a sua igreja dentro deste reino. É importante quando a gente começa a pensar no reino de Deus, porque o reino de Deus é o domínio de Deus, é o governo de Deus na nossa vida. E Jesus disse que o reino não seria comida nem bebida, e o reino, ele estaria dentro de cada um de nós. Quando esse reino está dentro de cada um de nós, nós passamos a viver neste domínio de Deus. E os discípulos pediram para Jesus que ensinassem ele orar, como João tinha ensinado os seus discípulos. Então Jesus disse assim: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ensinou que nós temos que pedir o reino para vir dentro de nós. O reino de Deus tem que estar aqui dentro, o domínio de Deus, o governo de Deus. E no governo de Deus que está dentro de nós, aí nós temos as leis desse reino. Esse reino tem tudo.
É um reino que tem um rei, é um reino que tem um domínio, é um reino que tem um território, é um reino que tem organização, tem bandeira, tem constituição. Olha a constituição do reino, essa palavra maravilhosa. E tem também as leis do reino e os princípios do reino, é que nós estamos estudando este ano. Começamos o ano nas 7 vigílias, falando a respeito das leis desse reino, que são os princípios. No primeiro mês do ano nós estudamos sobre o princípio da humildade. Depois nós estudamos sobre o princípio da verdade, princípio da fidelidade. E depois passamos para o princípio da fé. E este mês nós estamos estudando o princípio da verdade. Os irmãos têm notado que nas congregações os irmãos estão falando da verdade, porque cada começo de mês nós mandamos um material para cada dirigente, para cada supervisor, para que eles passem esta mensagem do mês. Então hoje nós vamos conversar um pouco aqui a respeito do princípio da verdade. Os irmãos estão estudando todas as segundas-feiras aqui, tem um homem de Deus aqui pregando e falando a respeito do princípio da verdade. E hoje nós estamos aqui, não é diferente. Eu queria conversar com vocês hoje, levando esta palavra a respeito do princípio da verdade e mostrando a importância da verdade, especialmente relacionada a Jesus Cristo, com a sua mensagem. Nesse texto que nós lemos aqui de 1 João 5:20, que fala que Ele é o Deus verdadeiro. Isto é muito importante. Esse texto mostra Jesus que veio para nos dar entendimento e libertação através da verdade. A verdade, que inclui veracidade, exatidão, autenticidade, é essencial e é oposta à mentira, que é inverdade e falsidade. A verdade é parte da essência divina, representada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, e é refletida na palavra de Deus, e é refletida na igreja que vive a verdade. Amém? Glória a Deus. Eu queria conversar com os irmãos mais um pouco a respeito da verdade, e eu quero falar um pouquinho mais profundo a respeito da verdade. Eu quero falar para vocês a origem da verdade. A origem da verdade, ela está em Deus. A origem da verdade está na essência de Deus. Esse Deus que é Espírito onisciente, onipresente, onipotente, que é sabedoria, que é verdade, que é justiça, que é amor, que é santidade. Esse Deus santo e poderoso, Criador dos céus e da terra, que é soberano em todas as coisas, na essência dele está a verdade. O trono dele é marcado pela verdade. A verdade, ela nasce em Deus. A verdade, ela está no trono de Deus, porque Deus, Ele é a verdade. Ela é espírito de verdade. E este Deus verdadeiro, magnífico e poderoso, cria todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias. Ele cria os mundos, todas as coisas Ele cria, e a base de tudo que Deus faz com a verdade, com a justiça, com a santidade e com o seu amor e com a sua autoridade. E este Deus que cria tudo isso, pastor Cláudio, que sai dele essa verdade e cria essa verdade, ele cria também os anjos. Ele criou anjos, anjos eleitos, anjos das nações, arcanjos, querubins e serafins, de acordo com a sua classe, de acordo com a sua hierarquia, mas todos ele criou com a base da verdade. Diga comigo, da verdade. Diga, tudo que Deus cria com a santidade, com o amor, com a justiça e com a verdade.
Ele cria com a sua autoridade que ele tem de Deus. Só quem pode glorificá-lo e exaltá-lo. E esse Deus que cria tudo isso com a sua verdade, ele criou um querubim ungido, e criou esse querubim com base na verdade. Quando ele cria este querubim, ele coloca nesse querubim 3 coisas que os outros querubins não tinham. Ele coloca neste querubim unção. Ele coloca neste querubim formosura, beleza. Ele coloca neste querubim, além de formosura e beleza, ele coloca também esta unção maravilhosa e coloca dentro dele a música. Então imagina, irmão Joel, um ser, um querubim já é uma altíssima potência diante do trono de Deus, dentro da hierarquia angelical. O querubim, ele está no mais alto nível, mas este querubim que Deus cria, era exatamente para estar diante dele como um chefe de gabinete, atendendo, e Deus queria ouvir a música perfeita. Então Deus colocou dentro dele esta música. Ele andava e a música tocava, não uma música qualquer, não, a música que tocava era os mais altos sons especiais, os melhores e mais perfeitos acordes musicais que ser humano nenhum ainda ouviu, mas saíam do trono e funcionavam dentro daquele ser querubim ungido de Deus. E esse querubim, ele visitava as congregações, recebia as ofertas e os dízimos e levava com a música diante do altar. Porque hoje na igreja, quando se oferta, tem que ter a música, porque Deus que criou isso lá na eternidade. E esse querubim era perfeito. A Bíblia diz assim: tu eras perfeito desde o dia em que tu fostes criado. Nós não conhecemos nada perfeito neste mundo, mas esse querubim foi criado perfeito. E na perfeição que Deus fez, Deus colocou dentro dele a humildade, que é também algo muito forte em Deus. Deus, ele é humilde, e a humildade que faz parte da eternidade, do trono e da santidade de Deus, estava também nele. A verdade estava nele, a simplicidade estava nele, a música, a unção, a formosura. Mas nele mesmo, não veio de fora, foi dele mesmo. Conscientemente, ele fracassou conscientemente. A Bíblia faz questão de dizer, se você quiser ler comigo, está aí no livro de Ezequiel, capítulo 28. Aí a palavra do Senhor está dizendo aqui no versículo 15, Ezequiel 28:15 diz: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti, dentro dele mesmo. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste o teu santuário. O corpo dele era o santuário de Deus, ele profanou. E nesta profanação, primeiramente ele se orgulha, e esse orgulho dele, que não existia orgulho, pastor José Cláudio, no universo, isto surge dele, surge nele, quando ele se olha no espelho da vida e se acha formoso.
então o orgulho aparece nele. Esse orgulho que tem destruído muita gente, que tem seguido o príncipe das trevas. E quando ele se orgulha, aí ele começou a pegar as pedras preciosas, as ofertas que os anjos ofertavam, para ele trazer e colocar diante do altar do Altíssimo, para Deus sentir o cheiro de cada classe angelical. Ele pega uma e rouba. Quando ele chega diante do Eterno, o Pai Eterno diz: está faltando pedras preciosas aqui, ofertas estão faltando. E ele que já tinha roubado, agora ele mente pela primeira vez, ele gera dentro dele. Por isso que Jesus disse que ele é o pai da mentira, porque ele gera dentro dele mesmo uma maneira de querer explicar como ele tinha roubado as pedras preciosas, as ofertas do Eterno. E ele agora mente dizendo: não tinha nenhuma pedra, não tinha. É a primeira mentira que foi gerado dentro dele. Por isso que Jesus disse que ele é ladrão desde o princípio, e que ele roubou. Ele roubou. Por isso que a Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida com abundância. Então ali é gerado a mentira. E essa verdade absoluta, divina, que estava nesse ser, sai dele. E Deus então agora sopra sobre ele, e ele começa a sentir o fogo saindo dentro dele. Ele perde a formosura, perde a unção, perde a glória, e se torna o pai da mentira, Satanás, como nós conhecemos hoje na terra. E agora ele cria um reino das trevas. E esse reino das trevas que ele cria, quando Deus coloca o homem no jardim do paraíso, o homem está lá, no jardim, no paraíso, e ele chega lá e leva a mensagem do orgulho e da mentira. Ele faz com que Adão e Eva entrem na mentira dele, caiam na mentira dele, quando ele diz para eles: o que Deus está dizendo para vocês não comerem disso aqui, porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Vocês querem ser iguais a Ele? O orgulho ele consegue colocar. Isso nós queremos ser, então vão comer. Era mentira. A mentira passou agora como pecado para o homem. E a Bíblia diz que por um homem entra o pecado no mundo. E o pecado gera a morte. E a morte passa para todos os homens, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deu para entender até aqui? Agora preste bem atenção. É agora que entra o versículo que nós acabamos de ler. Porque o pai fala para o filho: meu filho, o primeiro Adão fracassou, e a terra não tem humildade. Os homens na terra estão vivendo no orgulho. Meu filho precisa de um homem na terra. E eu olho daqui, não vejo nenhum justo sequer, que fale a verdade, que viva a verdade, que seja humilde. E é aí então que o filho aceita o desafio da obra da redenção, de vir na terra para pagar o preço da redenção pela humanidade. E é neste momento que o pai diz: meu filho, você vai, mas você é a verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não tem. Você é a verdade, você vai ser a personificação da verdade. O mundo, os homens na terra foram enganados pelo príncipe das trevas, pelo pai da mentira. E você vai e fale para o mundo, mostre para os homens
que a verdade liberta. Que se eles conhecerem a verdade os libertará. Se eles se voltarem para a verdade vai libertá-los para a glória de Deus Pai. Igreja, nós somos felizes, abençoados, porque nós tivemos o privilégio de ouvir as boas novas da verdade. As boas novas da verdade chegou no meu país, chegou na minha capital, chegou no meu estado, chegou na minha cidade, chegou na rua da minha casa, entrou na minha casa a palavra da verdade. Aleluia. E a mentira tem campeado. A mentira está entre as coisas que mais Deus odeia. Provérbios 6, 16 a 19. A palavra do Senhor diz 6 coisas que o Senhor odeia, e a última a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia discórdia entre os irmãos. 2 vezes nesse texto fala a respeito da mentira. São coisas que Deus odeia, porque o trono de Deus é um trono de verdade, de justiça, de amor, de santidade, de autoridade. Um príncipe de Deus não pode mentir. E Jesus veio. Ele veio para trazer esta verdade que nós precisamos. Quando nós começamos a estudar a respeito da verdade, é muito importante. A verdade faz parte da essência da divindade. Quando eu leio Jeremias 10:10, o Pai eterno é verdadeiro e diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jesus Cristo é a verdade de Deus encarnada. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pela verdade, que é Jesus. A mentira nunca vai chegar diante de Deus. O mentiroso nunca vai entrar nos céus. A Bíblia diz que do lado de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os mentirosos e todos aqueles que se esqueceram de Deus. Lá, aquele lugar ditoso, ele é um lugar de verdade. Lá não entra engano, lá não entra mentira. Glória a Deus. E Jesus foi, mas mandou o Espírito Santo, e ele disse: o Espírito de verdade. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele é o Espírito do Pai, e o Pai é Espírito eterno, que é verdade. Então o Espírito da verdade, que veio substituir Jesus, ele vai falar só a verdade. Só quem está entendendo? A palavra de Deus, ela é a verdade. Gente, o que Satanás já quis fazer para acabar com essa Bíblia? Já tocou fogo na Bíblia, já usou desde o primeiro século os gnósticos, desfazendo da palavra, torcendo a palavra, inventando coisas contra a palavra, mas a palavra da verdade está aqui. Viva, santa, poderosa, gloriosa, é a palavra da verdade. E sabe que a Bíblia, que o Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade. Por quê? A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. João 17:17.
Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51:6. A verdade que produz libertação, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é eterna, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Ele ainda diz, você tem que se envolver com a verdade. Ele diz que o nosso cinto, assim mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6:14. Exercite a palavra da verdade. Procure apresentar-se aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Oh, aleluia! Eu estava meditando ontem à noite na história da terceira carta de João, carta pequena. Ele manda uma carta para um irmão chamado Gaio, e João fica empolgado com aquele irmão. Nessa carta ele fala de 3 pessoas, mas ele se foca mais na vida do Gaio. Ele diz ao presbítero, ao amado Gaio, e ele fala com ele de uma maneira tão engraçada, tão importante. Ele diz assim: a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Você já pensou? Um crente que os irmãos estão dizendo, aquele irmão, ele fala a verdade, aquele irmão, ele anda na verdade. Ele disse, como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, de saber e ouvir que os meus filhos andam na verdade. Num versículo, ele fala de um irmão, e ele fala 4 vezes sobre verdade. Ele diz, eu te amo na verdade. E ele diz, estou feliz porque estou ouvindo o testemunho que estão dizendo de que tu estás na verdade. Ele diz, eu me alegro porque você anda na verdade. E eu tenho felicidade em saber que você vive a verdade. Gente, isso é muito forte, isso é muito importante. Gaio era um exemplo, testemunho da verdade, andar na verdade, proceder fielmente, testemunho do seu amor na verdade, testemunho da verdade, um homem exemplar. João fala da sua fidelidade e amor, do compromisso dele, o teu andar de verdade, o teu proceder fielmente, teu testemunho. Ele fala dele com a verdade. Vamos conversar um pouquinho aqui. Olhe para cá. Deus nos trouxe aqui esta noite para nós conversarmos a respeito disso, que é muito importante. Nós temos mostrado para vocês, à luz da palavra, de onde surgiu a mentira. E essa mentira tem campeado, muitas vezes até no meio de crentes de salvo. Irmãos, Jesus falou que o pai da mentira é Satanás. Jesus falou tão forte para os irmãos ali no capítulo 8 do livro de São João. Abra sua Bíblia, capítulo 8 de São João, rapidamente. Olha o que Jesus fala aqui. Isso aqui é muito forte que Jesus está falando. No capítulo 8 e o versículo 44. Jesus está falando do conhecimento. Jesus está pregando para aquela gente, mas eles não queriam saber de Jesus, eles não queriam saber da verdade. E Jesus chega aqui no 44, no 43 diz, qual a razão por que vocês não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Aí Jesus bate forte. Olha o que Jesus diz aqui,
Gente, isso aqui é muito forte. Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus deixou bem claro aqui: igreja, crentes, servos de Deus, falemos a verdade, vivemos a verdade, vivamos a verdade, vamos andar na verdade. Para com mentiras. Você não é mentiroso, você é verdadeiro. Se Jesus está dentro de você, Jesus é a personificação da verdade de Deus. Se Jesus está dentro de você, você vai falar a verdade. Você não vai mentir. Toda vez que você mente, você está fazendo uma aliança com Satanás. Vocês sabem que a mentira é filha do diabo. Quando você mente, você está flertando com a filha do diabo. Isto é muito sério que eu estou falando. Se você está mentindo, você está namorando com a filha do diabo. Você vai ter problemas sérios com o sogro. É sério isso. Nós fomos libertos por Cristo, que é a personificação da verdade. E a Bíblia diz que cada um fale a verdade. Viva a verdade, ande na verdade, como nosso irmão Gaio. Fale a verdade. Saia fora da mentira. Tem gente que está brincando de mentir. Ele está mentindo para os outros sorrirem. Vou contar aqui uma piada mentirosa para vocês sorrirem. E o diabo está ali do lado também sorrindo, porque você está compactuando com a filha dele. É sério. Nós temos que entender isso. Nós não somos da mentira, nós somos da verdade. Nós somos da verdade. O nosso andar é na verdade. Nós temos que estar na verdade de Cristo. É Ele, o Senhor da nossa vida. Gente, o pai da mentira, ele está trabalhando fortemente. O anticristo que está chegando no mundo, ele é mentiroso. A Bíblia diz em 1 João 2:22, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. O anticristo vem do poder da mentira. É isso que a Bíblia diz. O mundo está vivendo neste momento, olhando para muitas mentiras. Agora, Satanás colocou um nome bonito na filha dele: fake news. Sabe qual é o nome moderno agora da filha de Satanás? Fake news. A fake news é essa menina. E tem crente que está pegando uma menina dessa aqui e está passando para todo canto e tal, compartilhando, faz parte, pega um negócio errado, mentiroso, que você não tem certeza que é verdade, mas você fica louco que tem que mandar logo para mais alguns grupos, para milhares e milhares, e o diabo te aplaude: muito bem, muito bem. E o Senhor Jesus fica triste.
porque Ele não nos chamou para a mentira, Ele nos chamou para a verdade que liberta, esse Deus que é o Deus da verdade, esse Cristo que é a verdade, o Espírito Santo que é o Espírito da verdade, a sua palavra que é a palavra da verdade, essa verdade que liberta para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos todos de pés nesse momento. Eu gostaria de orar com você nesta hora e dizer para você que Jesus, o Deus verdadeiro, Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que salva, Jesus é a verdade que transforma, Jesus é a verdade viva, o Espírito da verdade é o que testifica da verdade, o Espírito da verdade que habita em vós, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós. Espírito da verdade que habita em vós. Aonde está o Espírito Santo em você? Ah, pastor, não sei, porque eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Por que será? Pare um pouquinho, faça a primeira pergunta: eu estou sendo humilde? Eu estou falando a verdade? Gente, na hora que você mente, o Espírito da verdade está dentro de você, só faz na meia volta e sai. Só que você não percebe, porque o Espírito Santo, quando chega, ele chega veemente, impetuoso, mas quando ele sai triste. E você fica sozinho, e Satanás te aplaude. Cada mentira que você conta para o seu pai, para a sua mãe, mentirazinha simples. Oi, onde você está? Já estou chegando, estou bem pertinho. Mas o Waze está dizendo que ainda leva uma meia hora. Por que não fala a verdade? Estou chegando, pode abrir a porta. Está chegando, abrindo a porta, leva meia hora, está muito longe, 10 quilômetros, 20 quilômetros, está mentindo. Mentirinhas, são as raposinhas. Onde você está? Ah, eu estou aqui na igreja. Está muito longe da igreja. E o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, está junto de você. Ele se entristece. Não minta para o seu pai, não minta para a sua mãe. Por que mentir? Fale a verdade. Fale a verdade. Ou então não fale nada. Não quer falar, não fala. Mas não mente. A mentira atrapalha a tua vida. Você hoje sabe de onde surgiu a mentira. Estou mostrando para você a luz da palavra. Mentira não nasceu no céu, mentira não está no céu, foi num ser rebelde. No céu não tem lugar para mentira. O céu tem lugar para a verdade, para a santidade, para a humildade, para a glória, para aleluia, para louvores, para adoração, para felicidade. Jesus é a verdade, palavra fiel e verdadeira. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, versículo 60. A tua palavra
é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Gerados pela palavra da verdade, segundo a tua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O cristão que vive a verdade, como servo de Deus, temos compromisso com a verdade. Devemos viver a verdade, andar na verdade, proclamar a verdade. Princípio da verdade. Não tem como Deus abençoar um crente mentiroso. Aí você diz: eu não sei porque Deus não me abençoa, não me honra. Você é mentiroso. Você quer estar com o pé na igreja, na verdade outro na mentira. Como é que vai? Como você vai ser abençoado? Fale a verdade, viva a verdade, dê o que der, seja verdadeiro, honre a Deus com a verdade. Aleluia, glória a Deus. Vamos levantar a voz de oração.